Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos peregrinos, bem-vindos a Fátima neste domingo em que a Igreja celebra a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Rei do Universo, Rei dos corações. Abramos o nosso coração à realeza de Cristo. Abramos o nosso coração com toda a verdade do que somos e acolhamos a misericórdia que em Fátima abundantemente se oferece. Reconheçamos-nos pecadores para mais dignamente participarmos na celebração destes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim e a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus,
Deus eterno e omnipotente, que no vosso Filho, Rei do Universo, quisestes instaurar todas as coisas, concedei propício que todas as criaturas libertas da escravidão sirvam a vossa majestade e vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Daniel. Contemplava eu as visões da noite, quando sobre as nuvens do céu veio alguém semelhante a um filho do homem. Dirigiu-se para o ancião venerável e conduziram-na à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. Palavra do Senhor. Os testemunhos são dignos de toda a fé. A santidade habita na vossa casa para todo sempre. O Senhor é Rei no trono da luz. O Senhor é
Leitura do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o trespassaram. E por sua causa hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos disse a Jesus: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: É por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então, tu és rei? Jesus respondeu-lhe: É como dizes, sou o rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, neste dia em que vos fazeis peregrinos de Fátima, a palavra na solenidade
de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo, convida-nos de uma maneira particular a ir cada um ao mais fundo do seu coração e interrogar-se: quem lá manda? Quem tem poder no meu coração? Quem manda no mais fundo do meu coração? Quem manda? O que é que manda? O que é que eu procuro? Quais são as grandes procuras da minha vida? A quem é ou a que é que o meu coração obedece? Afirmando Jesus Cristo como Rei, celebrando Jesus Cristo como Rei deste modo, como ouvimos neste diálogo entre Pilatos e Jesus, um Rei crucificado, celebrando Jesus Cristo como Rei desta realeza, cujo trono é a cruz e a coroa é de espinhos. A pergunta que se faz, que não podemos deixar de fazer a nós mesmos, é sobre os nossos corações, sobre a verdade dos nossos corações. Porque Jesus, ao declarar-se diante de Pilatos, é como dizes, sou Rei, vincula a afirmação da sua realeza, liga a afirmação da sua realeza à finalidade da sua vinda ao mundo. Para isso nasci e vim a este mundo, para dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Perguntemo-nos então se o nosso coração escuta a voz do Senhor Jesus Cristo. Se é a voz de Jesus Cristo que nós deixamos soar no nosso coração. Tenhamos a coragem de nos perguntarmos a nós mesmos, de nos deixarmos incomodar, perturbar mesmo, inquietar, pôr em causa as nossas prioridades, redefinir os nossos valores, redefinir os critérios com que fazemos as nossas opções ou com que tomamos as nossas decisões, pôr em causa também o modo como vivemos as relações uns com os outros, com tudo o que nos rodeia. Tenhamos a coragem de nos perguntarmos sobre quem é o Rei, quem é Rei no nosso coração. A leitura que ouvimos do livro do Apocalipse, a segunda leitura, enuncia de uma maneira muito sintética o que significa esta festa, esta solenidade de Cristo Rei. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado, é este o modo de Jesus Cristo reinar. Quem é Jesus Cristo? É aquele que nos ama. Como manifestou Jesus Cristo o seu amor por nós, derramando o seu sangue para nos libertar do pecado. Por isso importa interrogar os nossos corações, para sabermos se quem manda em nós é aquele que nos libertou do pecado e que nos faz aí no coração de cada um ouvir a sua voz, ou se porventura obedecemos a outras vozes. Concedemos a realeza nos nossos corações a qualquer outro, ou até a qualquer outra coisa, que não aquele que nos ama. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado. Pode ser o pecado a governar os nossos corações. Pode ser o mal a governar os nossos corações. Mas o autor do Apocalipse continua: e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, para Deus. É este o sentido da vida humana, redimida em Jesus Cristo. O cristão é aquele que vive para Deus. E que vive para Deus porque acolhe no seu coração a voz do seu Filho, Jesus Cristo, que está presente no coração de cada um pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É o Espírito Santo, que é o Espírito enviado pelo Pai, e o Espírito enviado pelo Pai que faz soar
nos nossos corações a voz de Jesus Cristo. E perguntemo-nos se é a voz de Jesus Cristo que ouvimos. Perguntemo-nos se é a voz de Jesus Cristo que obedecemos. Fica a interrogação. Neste lugar em que nos encontramos com a Mãe de Jesus, em que nos encontramos também com os santos pastorinhos Francisco e Jacinta, que também souberam viver à voz de Jesus, que também souberam, tanto profundamente acolheram aquele que os amava e com a totalidade do seu ser se entregaram àquele que os amava e fizeram das suas curtas vidas existências para Deus, em favor da salvação dos outros. Hoje, neste lugar, cada um de vós, cada um de nós, pergunte-se se Jesus é o Rei dos seus corações. Os tempos que vivemos desenvolveram tecnologias de comunicação com uma tal capacidade de devassar os nossos corações e aí fazerem soar imperativos que nada têm a ver com Jesus. É tão fácil nós passarmos a nossa vida a viver não para Deus, mas para as 1001 coisas que as tecnologias da comunicação permitem que tomem conta do espaço todo interior dos nossos corações, tornando-nos escravos de necessidades supérfluas, escravos das nossas pulsões mais negativas. Só quem reconhece Jesus Cristo como Rei no seu coração é livre. Só Jesus Cristo nos liberta de todo tipo de escravidão. Só reconhecê-lo a Ele como seu Rei consente viver a vida como um exercício de liberdade que se decide pelo amor e se consumará um dia em Deus, nosso Pai. Atrevamo-nos a perguntar-nos, atrevamo-nos a pôr-nos em causa, atrevamo-nos a questionar-nos a nós mesmos se nos nossos corações reina Jesus Cristo ou qualquer outro, ou qualquer outra coisa. Vale a pena viver tendo Jesus Cristo como Rei. Ele diz-nos quem somos. Ele diz-nos para que somos. Somos para dar testemunho da verdade. E qual é a verdade? A verdade é que Ele nos ama e pelo seu sangue nos liberta da escravidão do pecado. E pelo seu sangue nos liberta da definitividade da morte. Por isso aclamemo-lo e louvemo-lo. Ele é Rei. É o teu Rei? Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, Cristo é Rei do Universo e Senhor da Igreja. Por Ele, com Ele e nele, oremos ao Pai pelo mundo inteiro, suplicando com toda a confiança. Senhor, venha a nós o vosso reino. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que Deus alimenta com a palavra e o pão da vida, para que floresça a santidade nos seus fiéis, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, e pelos fiéis e catecúmenos da Santa Igreja, para que imitem aquele que se fez servo de todos, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos que têm poder e não sabem exercer com justiça, e pelos que zelam mais pelos seus interesses do que pela verdade, para que deixem de praticar a injustiça, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Por todos aqueles que experimentam os sinais da contradição e do pecado, para que se entreguem a Jesus, que os liberta, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Pelos nossos irmãos que já partiram, marcados com o sinal da mesma fé, para que brilhe para eles a luz eterna, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Deus, nosso Pai, que fizestes do vosso Filho o Rei do Universo, que manifesta o seu poder no amor e no perdão, estendei o seu reinado àqueles que choram por não serem respeitados nem amados. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e, pelos méritos de Cristo, vosso Filho, concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Com o óleo da alegria consagrastes sacerdote eterno e Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se no altar da cruz como vítima de reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que venha em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, de vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Antônio, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, meti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos graça de participar na vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de vir em minha morada, dizer uma palavra. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Faz saltar o Líbano como um bezerro, e o Sirião como um novilho. O Senhor está sentado como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo na paz. Sobre as águas do dilúvio senta-se o Senhor. O Senhor senta-se como Rei eterno. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo na paz. O Senhor está sentado como Rei eterno. O Senhor abençoará o seu povo na paz. O Senhor abençoará o seu povo Cristo vença, Cristo reina, Cristo impera. Cristo vença, Cristo reina, Cristo impera. Cantai ao Senhor cântico novo, pelas maravilhas que operou. Cristo vença, Cristo Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, mereçamos viver para sempre com Ele no reino celeste. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, Cristo Rei, Rei do Universo, Rei também do coração de cada um, levai desta solenidade de Cristo Rei em Fátima esta pergunta e respondei-lhe. E levai também a certeza de que o olhar da Mãe do Céu vos acompanha para onde quer que vades, porque por ser Mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.